News em Revista. Economia. Nos últimos meses, o governo federal mudou algumas regras importantes sobre impostos como o IOF, que agora está mais caro em várias operações financeiras, inclusive nas remessas para o exterior. Além disso, exportadores brasileiros enfrentam uma nova preocupação, a chamada tarifa Trump, que pode aumentar em 50% o custo para vender produtos aos Estados Unidos. Agora, para entender melhor essas mudanças que afetam empresas e até que ponto também consumidores e como se planejar para não pagar mais imposto do que o necessário, nós vamos conversar agora com o advogado tributalista Bruno Araújo. Doutor Bruno, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Bom dia, Luciano, bom dia, Fernanda, bom dia, os ouvintes. Vamos falar um pouco sobre esses assuntos e a necessidade de um planejamento adequado. Realmente, são medidas que vão mudar bastante o nosso panorama. Agora, doutor Bruno, para começar, uma pergunta bem básica, porque muito se fala sobre o IOF, mas eu acredito que muita gente nem sabe o que é o tal do IOF. O que é que nós podemos explicar, assim, de uma forma bem prática para quem está nos ouvindo agora no rádio e também pela nossa transmissão no YouTube? Como é que funciona o IOF e qual a função de um advogado tributalista, por exemplo, nessa questão de orientar não só empresas, mas pessoas físicas? Perfeito. O IOF é um imposto sobre operações financeiras. Então, veja bem, operação como câmbio, como operações de créditos, elas vão incidir necessariamente o IOF. É sempre muito importante compreender como é que esse IOF ele vai estar regulando o mercado. E ele serve justamente para isso. Para regular, ele é um imposto extrafiscal. Ele vem para poder estar regulando operações internacionais, operações cambiais, operações de crédito, como o que deveria ter acontecido nesse momento. Veja bem, imagine a taxa que estão intitulando como taxa Trump, onde você vem e aplica um imposto de 50% sobre as importações. O Trump, quando ele coloca os 50%, ele está colocando sobre os próprios americanos ao importar produtos brasileiros. Caso o Brasil viesse a aplicar a mesma taxa, o nosso presidente estaria ali fazendo através de um decreto com um imposto semelhante, seria um imposto de importação, regulando o mercado, colocando esse 50%. Então, de forma, numa analogia, o IOF ele tem a mesma função, está regulando, né? Ele vai regular operações cambiais, operações de crédito, e ele acaba incidindo muito no empresariado e no consumidor final. Veja bem, o empresário, quando ele vai estar ali pegando um multo junto a entidades financeiras, junto a bancos, ele vai ter uma incidência de IOF. Com o IOF maior, ele vai pagar uma taxa maior, ele vai estar pagando mais por esse crédito. Consequentemente, isso é repassado para o consumidor final. Então, há uma necessidade muito importante de ter um planejamento sobre como está pegando esse multo, se ele é excessivo, se ele não é, se essa taxa está sendo contida de forma adequada. No caso, doutor Bruno, pequenas e médias empresas também sentem esse impacto? Sem dúvida, principalmente com esse aumento que está tendo agora, né? Empresas do Simples Nacional, elas necessariamente tiveram um aumento sobre esse aumento do IOF. Então, se elas forem fazer uma operação de crédito junto a bancos, elas vão pagar uma taxa muito maior, salvo engano, superior ao dobro, né, do que estava no momento anterior. É claro que nesse momento encontra-se suspenso devido a essa situação do decreto legislativo, né, do nosso Congresso, devido ao Judiciário, com a decisão do ministro Moraes, mas, sem sombra de dúvidas, as empresas do Simples Nacional vão estar, sim, pagando mais. E não somente empresas do Simples Nacional. Empresas do MEI também vão estar pagando um valor maior, né? Anteriormente, não tinha tanto essa distinção se as empresas do MEI, como é que elas iam estar pegando, não era tão claro, né? Se elas pegavam como pessoa física, como pessoa jurídica. Mas agora veio uma taxação específica, né? Onde elas vão estar, sim, pagando aí valores, salvo engano, superior a 3%, né? Na taxa de IOF. Doutor Bruno, eu sou um empresário e eu chego para lhe fazer um questionamento. Tem alguma forma legal de reduzir essa carga do IOF atual e evitar que isso comprometa, por exemplo, a margem de lucro? Dá para estudar uma possibilidade disso realmente acontecer? Olha, é uma pergunta difícil e uma excelente pergunta, tá? De fato, é muito preocupante como está colocando essa taxa do IOF
de forma menor, né? Porque, querendo, nossa carga tributária, ela já é muito elevada. O ideal, de fato, é fazer um planejamento tributário para ver qual seria a melhor forma de estar adquirindo esse mútuo, ou, eventualmente, fazendo operações diferentes para tentar diminuir a taxação desse IOF, para tentar realmente conseguir a melhor situação, né? O empresário ele necessita sempre do planejamento adequado, não somente para o IOF, mas para todos os impostos de uma forma geral, CSLL, RPJ, PIS, COFINS, ainda mais vendo que a gente tem uma reforma tributária, né, que vai estar começando aí no próximo ano. O planejamento ele se tornou uma necessidade. Doutor Bruno, agora, pessoa física, né? Há uma preocupação das pessoas em relação ao cartão de crédito. Em que momento o IOF incide sobre as compras no cartão de crédito? No momento da operação, né? O cartão de crédito, ele também é uma operação de crédito em si, né? Obviamente, então ele acaba sendo uma operação financeira. Então, em cada compra que é feita, ela tem uma incidência de IOF. Né? A partir de qualquer operação financeira, há sim uma incidência do IOF pela entidade financeira e demais empresas que são desse ramo em específico. E, claro, o cartão de crédito ele vai ficar mais caro as suas taxas com um novo decreto, né, que nesse momento está suspenso. Querendo ou não, o aumento foi considerável. Doutor Bruno, só voltar um pouquinho para a questão da tarifa Trump. Como advogado tributarista, como é que o senhor analisa essa questão no cenário internacional, anunciada contra as exportações brasileiras? E aí há um questionamento se isso vai atingir empresas de grande porte, quem exporta realmente muito, ou isso pode atingir pequenas empresas. Isso, ou seja, essa tarifa Trump, se realmente for acontecer agora a partir do próximo dia 1º de agosto, isso é uma preocupação para todos ou é maior para quem realmente faz aquela exportação de maior monta, por exemplo? Queria que o senhor explicasse, como advogado tributarista, qual a orientação que se dá nesse momento antes que isso realmente possa acontecer? Olha, sem dúvidas, é uma medida que acaba afetando todo o mercado nacional. Na verdade, já está afetando. Apesar da medida ainda não estar efetivada, já começou a ter os seus efeitos, né? E são efeitos drásticos, porque, querendo ou não, o mercado brasileiro ele já encontrava um déficit entre exportações e importações com o mercado americano. Então, diversos consumidores americanos já cancelaram inúmeras remessas para os Estados Unidos devido apenas à especulação nesse momento, né? O Trump anunciou, então, imediatamente, diversos compradores, né, do nosso mercado já cancelaram, visando que, ao momento que chegasse e houvesse a incidência da taxa, ela poderia já estar superior em 50%. É drástico e afeta todos. Pode ser pequeno, grande, médias empresas ou até um consumidor final. Querendo ou não, o valor a ser afetado ele é muito alto. Lhe explico. Veja que um grande exportador ele vai ter uma carga enorme, como a gente teve recentemente, cargas de mel que foram canceladas sua compra, saem em todos os jornais, né? Mas veja que esse próprio mercado de mel, ele tem intermediários que utiliza para compras de produtos que é do nosso mercado nacional, que, consequentemente, se ele, nessa cadeia final, não foi repassado para o consumidor americano, vai também gerar um estoque dentro do mercado intermediário, onde estava vendendo ali o produto para poder chegar no produto final a ser exportado. Então, é uma cadeia. Se a ponta final da cadeia não gera o seu destino, que é a exportação, e ele fica acumulado, todo o restante do mercado é afetado, consequentemente, podendo aí termos grandes dificuldades econômicas frente a isso. Eu até falei em outro momento, e até escrevi um artigo sobre isso, sobre a necessidade do mercado brasileiro de procurar de pronto alternativas, né? Seja dentro do mercado nacional, seja do mercado internacional, como consumidores chineses ou até da União Europeia, onde a gente tem taxações muito interessantes. Então, acredito que, de fato, há uma preocupação sobre isso. Conversamos com o advogado tributarista Bruno Araújo, ao vivo na Rádio Jovem Pan News. Doutor Bruno, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite para esclarecer aos ouvintes sobre esses assuntos importantes. Muito grato. Obrigado.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Fernanda. Fico inteiramente à disposição e obrigado ao ouvinte por dar essa oportunidade. Obrigado, doutor Bruno Araújo, tributarista.